Deus seja em eterno glorificado. Quero agradecer a Deus nesta manhã, aqui em Portugal, primeiramente pela fé que o Senhor Jesus colocou no meu coração. E se crer no Senhor Jesus com uma graça maravilhosa e obedecer o mandamento da sua palavra que saiu da sua boca, da sua própria boca, que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu creio em Jesus Cristo e na sua palavra que um dia cantarei um cântico que ainda não foi cantado. Só em Jesus Cristo eu encontrei a graça, porque Ele mesmo é a graça. Uma graça que não se constitui no nome denominacional, uma graça que não se constitui em uma instituição humana ou mesmo religiosa. Uma graça que é o próprio Senhor Jesus, que quando no jardim do Éden, Adonai, o Pai Eterno, o Deus de toda a glória, disse que da mulher haveria de nascer o varão, que haveria de esmagar a cabeça da serpente, já estava nascendo ali, na palavra de Deus, a graça que se chama Jesus Cristo. Yeshua, Hamashia, se você quiser chamar, o Yahoshua. Nós aqui no Ocidente conhecemos como Jesus Cristo. Então sabemos, irmãos, que sem Ele nada podemos fazer. E o assunto dos meus vídeos, a qual eu tenho trazido ao público, é o Senhor Jesus. Não é outro assunto, irmãos. Eu não tenho trazido assuntos. Outrora, às vezes, eu trago alguns assuntos, mas a maioria deles eu só falo de Jesus Cristo. Não tenho outra palavra. Alguém pode até achar repetitivo, mas eu prefiro ser repetitivo falando de Jesus Cristo do que falando coisas que não trazem nenhum tipo de edificação. Porém, não estou menosprezando nenhum youtuber, porque são companheiros, porque trabalham cada um naquilo que Deus colocou para eles trabalhar, e desejo que Deus os abençoe a todos. Eu digo alguns lugares que as pessoas falam mal uns dos outros, isso para mim não interessa. Cada um dará conta diante de Deus daquilo que sai da sua boca. Meu assunto é Jesus Cristo, às vezes o outro tem outro assunto, às vezes o outro tem uma explicação sobre tirar alguém de algum lugar que está alienado. Tudo isso é um trabalho. Cada um tem uma postura, um diferente da outra. O corpo, ele não é igual, ele tem vários membros. E nós que trabalhamos para o bem das coisas de Deus, cada um tem uma função. Tem aqueles que têm uma certa facilidade de falar do final dos tempos, tem aqueles que têm facilidade de explicar sobre doutrinas heréticas, tem aqueles que são mais têm uma certa clareza para iluminar aqueles que estão sendo enganados em algumas denominações que se dizem exclusivistas. Cada um tem um trabalho. E eu parabenizo a todos. E continuem, se esforcem. Porque é tempo sim, de nós, irmãos, continuarmos esse trabalho. Irmos avante, irmos em frente. Diante das coisas que nós estamos vendo, é momento de nós alertarmos o povo mesmo sobre pessoas que estão usando igrejas, ministérios para se tornarem ditadores, alienarem as pessoas com as suas doutrinas humanas e até mesmo escravizarem pessoas. E eu parabenizo a todos os que lutam para que isso não aconteça. Não estou contra, não. Muito pelo contrário, eu acredito que tudo é útil desde o momento que nós colocamos para libertar o povo da condenação eterna, ou até mesmo de algum jugo pesado lançado pelo homem. Todavia,
hoje, irmãos, aqui, eu sinto da parte de Deus de ler no Evangelho de Marcos. Ontem não sei se li Marcos, mas hoje eu sinto de ler novamente o Evangelho de Marcos. No capítulo 6, no versículo 30. O Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Com a ajuda de Deus, façamos a leitura. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E disse-lhes: vinde-vos aqui para a parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si mesmos, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para darmos de comer? E ele disse-lhe: quantos pães tendes? E de ver. Sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem sentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus, abençoou, partiu os pães e deu aos seus discípulos para que pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Glória ao nome santo do Senhor. Então aqui, irmãos, os irmãos observam que o Senhor não fez nenhum tipo de exceção de pessoas. 5.000 homens, será que todos eram santos? Será que todos eram homens consagrados a Deus? Será que diante daquela multidão não existiam pessoas que tinham problemas conjugais, problemas de vícios, problemas, enfim, de pecados? Mas no momento de partir o pão, o Senhor partiu para todos. O Senhor veio para todos. O Senhor não veio para uma única classe exclusiva. O Senhor veio para todo aquele que nele crer. O crer no Senhor é algo, irmãos, sobrenatural. Vemos que aquele ladrão que estava na cruz, crucificado junto com o Senhor, não está escrito que ele foi batizado nas águas. No último suspiro ele creu no Senhor. Então nós não devemos julgar ninguém, porque não sabemos o que se passa na intimidade de Deus com o homem. Algo que... Quem pode, irmãos, decidir a respeito da salvação não é nenhuma instituição religiosa, nem nenhum líder religioso, que pode dizer: nós vamos fazer isso, vamos mudar aquilo, vamos mudar a Bíblia, ou vamos mudar esse contexto que está escrito aqui para outro, para nos beneficiar a nós mesmos. A palavra de Deus, ela não vem para nós nos beneficiarmos no sentido material, irmãos. A palavra de Deus vem para nos adequarmos ao sentido espiritual, à nossa vida material, e recebermos de Deus a herança eterna que nos está proposta desde o princípio da formação de toda a humanidade, da criação.
Porque Deus não fez o homem para ser lançado o homem no inferno. Deus criou o homem para dar a vida ao homem. Agora, se houve a manifestação do pecado, o mistério, compete não a nós julgarmos, ou querer descobrir os segredos e os mistérios que a nós não foi revelado, mas sim crermos como está escrito na palavra, porque todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não convém a nós, irmãos, julgar o nosso irmão, ou dizer que esse não tem a vida eterna, ou aquele não tem. Quem somos nós para sabermos, irmãos, o que se passa na intimidade do espírito de cada um? Nós não podemos julgar. Apenas alguém diz assim, mas nós podemos julgar porque está escrito na Bíblia. Calma, irmão. Você não entendeu muito bem. Existem juízes aqui na terra que julgam, porque são estudados, formados para julgar as coisas da terra. Mas as coisas espirituais são julgadas por Deus. E você pode julgar o que eu estou pregando, mas não pode julgar a minha pessoa. Porque você não sabe o que Deus fez comigo, o que Deus está fazendo comigo, ou o que Deus já fez na minha vida. Assim como eu não sei o que Deus fez na sua. Então não compete a nenhum de nós julgarmos uns aos outros, degladiarmos entre nós como se fôssemos inimigos, sendo que nós estamos falando da salvação em Jesus Cristo. Qual é o teu objetivo? Não é a vida eterna? Ou você quer o céu só para você? Você acha que Deus criou esse céu tão grande só para a tua denominação? Quantos membros no mundo inteiro há na tua denominação? Você está totalmente equivocado, irmãos. O Senhor Jesus não veio morrer por uma denominação. Ele veio morrer por aquele que crê nele. Uma vez um irmão, não vou citar o nome, um irmão antigo, foi levado ao céu em espírito. Quando ele viu aquele povo tão grande, ele disse, nossa, eu não sabia que tinha tantos cristãos da minha denominação aqui. E aquele varão que levou ele na visão disse para ele assim, quem falou para você que aqui tem varão da sua denominação? Aqui não tem ninguém da sua denominação. Aquele irmão se assustou. Falou, mas como? Eles serviam a Deus com tanto amor, com tanto carinho. E o anjo respondeu para ele e disse, aqui tem sim aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então não pensa você que lá vai entrar CNPJ, que vai lá entrar placas nacionais, títulos de lideranças. Lá vai entrar aquele que for limpo de mão e puro de coração. Às vezes aquele que você mesmo tirou a liberdade, mas ele buscou de Deus o perdão e Deus o perdoou. E às vezes aquele que tirou a liberdade não vai entrar. E aquele que está sem liberdade em algum lugar, em alguma denominação, vai entrar. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas não devem ser, irmãos, julgadas pela força humana. Vemos aquela mulher que foi apanhada em ato de adultério. O Senhor poderia condená-la e ele não estaria fazendo nenhum mal, que ele sim tem poder para isso. Mas você conhece o grau de humildade, de humilhação que estava no coração daquela mulher? Mas o Senhor sabia. Então o Senhor, o que ele fez, irmão? Glória ao nome santo do Senhor. O que o Senhor fez naquele momento? Ele fez o seguinte. Olha o que ele fez. Quem dentre vós estiver sem pecados, que seja o primeiro que atire a pedra. Saiu um por um e ninguém atirou a pedra. E o Senhor disse, vai e não peques mais. No meio dessa multidão tão grande, irmãos, onde o Senhor fez essa multiplicação, não é? Essa grande multiplicação de peixes, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, no livro de Marcos capítulo 6, versículo 30, o Senhor já tinha feito muitos milagres e depois foram eles
e os seus discípulos a sós para o deserto. Mas a multidão, quando tem fome, ela vai atrás da comida. Por isso, irmão, se você não tem mais o que dar para comer para o povo, eles começam a se dispersar, buscar em outros lugares. Porque o povo tem fome. E você sabe o que é um povo com fome, irmão? E não adianta você ficar prometendo que Deus vai abrir portas, ou vai abrir isso, ou vai abrir aquilo. Nós cremos que Deus pode fazer isso. Mas você fazer isso para agradar o povo não vai resolver nada. Porque a palavra que você prega, se não for Deus, ela não se cumpre. Nós estamos no tempo de pregar a volta de Jesus Cristo. Nós sabemos que Deus ainda nos dará por certo, não podemos afirmar que ainda nos dará momentos de nos reencontrarmos com os nossos amigos, com alguns familiares, mas as coisas não serão iguais. Cada dia que passa, nós estamos vendo que a palavra de Deus está se cumprindo, não pode voltar tudo como era, senão, irmãos, a palavra não se cumpre. Não existe, irmãos, esse negócio de dizer que quando abrir as igrejas vai ser melhor, Deus vai nos abençoar mais, quando tiver tudo normal. Você está esperando que normalidade? Você acha que o anticristo não vai vir? O que você está pregando para a sua igreja? Você já ensinou sobre o arrebatamento? Você já falou sobre o sinal que vai vir da besta? Você já ensinou sobre como nós temos que agir diante dessas situações que nós vamos ter que enfrentar? Eu confesso, irmãos, nós temos que ensinar isso ao povo. E dentre os próximos vídeos que Deus me der, o Senhor tem me trazido em frente de buscar em oração algum esclarecimento a respeito destas coisas. Não para amedrontar o povo, porque nós não sabemos o dia nem a hora, mas para preparar o povo para a vinda do Senhor. O Senhor já veio para muitos durante esse período que nós estamos passando na enfermidade, que eu não vou citar o nome, e outras enfermidades também. O Senhor ainda virá para muitos, mas enquanto nós estamos aqui, e vocês que são mais jovens, não se iludam com muitas promessas. Eu vou naquela igreja porque lá o irmão faz muita promessa, muita promessa. Nós já não estamos mais nesse tempo. Eu também faço promessa quando Deus me dá, irmão. Não vou dizer que não. Mas só que agora nós estamos vendo que as coisas são outras. Estamos vivendo outros momentos. Aqui o povo, a necessidade naquela hora era comida. O Senhor multiplicou o pão para eles. A necessidade era ouvir a palavra de Deus primeiro e depois se alimentar a sua carne. O Senhor poderia dar primeiro o pão e depois a palavra, mas o Senhor fez diferente. O Senhor primeiro deu a palavra e depois veio o pão. O que nós precisamos hoje é da palavra. Tendo a palavra, não nos faltará o pão, irmão. Tem muitos preocupados, nós temos que armazenar água, armazenar comida, armazenar isso. Não sou contra. Se você tem condições, faça. Boa coisa é. Mas tem muitos que não têm, irmãos. Tem muitos que trabalham de dia para comer à noite. Mas quem sabe você que tem, vai dividir com o teu irmão, ou você vai guardar tudo para você. Então, irmãos, vamos procurar armazenar dentro do celeiro do nosso coração a fé, a esperança, a caridade. Porque quando nos faltar o pão, mesmo que tenha 2 peixinhos e apenas 5 pães, o Senhor poderá sustentar a nossa casa durante muito tempo. Mas pode vir um apagão mundial, podemos ficar sem energia, pode acontecer isso, acontecer aquilo. Tudo pode acontecer, irmão. Mas se você tiver a luz de Cristo, você dobrar o teu joelho, Ele pode iluminar a tua casa com a glória dEle, aquecer o teu corpo com a virtude. Se preocupe mais com a tua alma. Naquilo que você pode fazer, faça. Mas lembra-te, o Senhor Jesus te ama muito. Guarde esta palavra, você, irmão e irmã, seja fiel, e o Senhor guardará você até o fim. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Haverá multiplicação nas nossas vidas. Deus seja sempre louvado. Amém e amém.